Vambora, vambora. Deixa eu só me arrumar aqui. É isso. Tá fazendo barulho da minha água aí? Ó, dá uma olhada. Eu acho que pelo isolamento de ruído não pega, mas tá pegando? Não, não. Não? Ah, Não, não. beleza. Vamos lá então. Um, dois, três. Começando. Bom dia, boa Vai. tarde. Que foi? Que foi? Você não começando, não começou, vai. Não, eu tava esperando, eu contei 3 segundos pra começar, porra. Tá certo, tá Bora, bora, certo. bora. Um, dois, três. Começando. De dois, de dois. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus chegados e minhas chegadas. Aqui quem fala é o Gui. Olá, olá, olá. Aqui é o Daniel. Você está ouvindo dois. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Gui? Belezura? Belezura, aquela alegria. Só naquela vibe, só aquela emoção, aquela energia lá em cima, né, mano? Isso aí. Mais um episódio. Estamos no 16º? Décimo Já perdi a sexto. conta. Décimo 16º sexto. mesmo? Já, 16º já, cara. O 15º foi com o nosso grandíssimo Renato. Um abraço pra ele. Renato, o homem. Foi um episódio bem bacana, né, mano? Foi um episódio bem massa. Mais um, né, cara? Sempre que o Renato cola aí é bem legal. Acho que foi bem didático também, né? Explicou muitas coisas ali. De novo, tem um monte de dúvida de uns amigos meus mandando aqui. Mas fica pra próxima aí, mas é sempre muito legal ter o Renato, né? É sempre massa. Vixe, é só sucesso. Sempre trazendo aí. E dessa vez ele trouxe uma pegada mais. Mais. Vou colocar bastidores, né? Uma coisa mais tipo. Umas Sim, ideias mais do próprio. Como fala? Como funciona, né? A própria advocacia. Trouxe uns exemplos de casos aí. Que. que fez o Daniel ficar sem dormir algumas noites. Ô, mano, eu não vou mentir, não. Na noite de. Acho que a gente gravou na quarta. Na noite de quarta pra quinta, eu sonhei com um dos cocos, viu? Ah, Com o não é coco aberto lá, possível. velho. Eu não tô sonhando. Você saiu, eu fiquei conversando mais uns 5, 10 minutos com o Renato aqui, o Renato me mandou, eu falei, Renato, vou almoçar. Ele falou, vou jantar. Ele falou, ah, não, vou te mandar um negócio pra você ver aí. Adivinha o que que era? Era outro. Era outro. É a dos cocos, meu. O coco verde. Porra, O mano. verde. Ah, mano. Assim, quem só escutou o episódio. A gente tentou trazer mais ou menos a ideia do que a gente viu, né? Mas assim, porra, é Não, foda. é diferente, diferente, diferente. Mas. E que eu fiz, né? Porra. É, muito legal, mais uma vez no episódio, acho que a gente rendeu bastante coisa pra gente falar, de fazer uns cortes e tal, né? E, pô, Sim. sempre são episódios muito divertidos e, de novo, aquela mesma coisa que a gente falou, daria pra durar 4 horas, 3 horas, mas a gente tem tentado diminuir um pouco o tempo. Eu sei que e na verdade, e agora falando sobre isso também, eu não sei se as pessoas que falam com você, se tem essa divisão. Porque geralmente quando eu falo para as pessoas: "Ah não, a gente tá tentando reduzir o tempo", a galera fala: "Não, mas por que vocês querem reduzir o tempo? Pô, é legal, episódio longo". É difícil fazer um episódio longo, né. Não é assim, eu acho que não, não foi. Não chegaram a falar isso pra mim, tá? A questão de tempo de Uhum. episódio do. Aliás, teve assim, teve uma pessoa que falou pra mim que lá no comecinho, quando a gente começou a fazer o podcast, teve gente falando que nossos episódios eram um pouquinho mais extensos, mas que ao mesmo tempo era uma pegada nossa, né? Então, tipo, que seria interessante a gente tentar reduzir, mas que a gente não podia perder a vibe, né? E eu acho que esse é o desafio, né? Sim. Porque a gente não pode simplesmente, vamos fazer uma hora, sei lá, vamos fazer um episódio de uma hora e acabou. Senão perde aquela fluidez do É, a D2, né? gente fica controlando o tempo, né, isso e aí é muito difícil, episódios com menos de 1 hora aqui são quase impossíveis, eu já aceitei. Não sei se você já aceitou, mas eu já aceitei que, cara, menos de 1 hora vai ser muito difícil, cara. Não, menos de uma hora é impossível. Essa possibilidade, Todos os episódios têm pelo menos 1 hora, então fiquem sim. tranquilos, o pessoal que gosta de episódios longos, 1 horinha, 1 hora e meia, esse aqui talvez tenha um pouco menos, talvez?
Hoje precisaremos falar de coisas sérias aqui, né? Sim, hoje a gente vai falar coisa mais. eh, Tocar um pouquinho nas questões um pouquinho mais de bastidores. Inclusive, hoje estamos somente eu e o Gui, né? Uma coisa que fazia muito tempo que a gente não gravava, só nós Não, dois. é verdade, cara, é verdade. A gente tava até comentando no WhatsApp, conversei com o Daniel, que assim, é muito legal ter os convidados, mas às vezes faz falta só um episódio só nós dois, assim, porque eu acho que quando tá só nós dois, os episódios são mais, tipo assim, a gente não tem muito assunto pra falar, sabe? Eu acho que é diferente. Porque, Eu por acho que exemplo, é vem o volta à Renato raiz, aqui, ligado? exatamente. Por exemplo, vem o Renato, a gente vai falar sobre coisas de advocacia, vai falar sobre crime, vai falar sobre coisas assim. Vem outro convidado, a gente vai falar também sobre o tema que o convidado está inserido, não tem por que a gente ficar falando de outras coisas, até que a gente até tenta. E a gente tenta, Sim. e às vezes a gente sai um pouco ali do rumo da entrevista, ou da conversa, na verdade, né? Pra falar de outras coisas. E quando vem os moleques com cancelados também, a gente geralmente tem tentado. Não é um roteiro, porque nós não temos esse tipo de coisa, não trabalhamos com isso, é tudo na arte da Se, se, improvisação. se tivesse, ia ter menos, eu acredite. Sim, eu tenho certeza, isso eu tenho certeza. E então a gente é diferente. Por exemplo, os nossos episódios, eu lembro quando a gente começou, tal, episódio um, por exemplo, a gente ia falar do que mesmo no 1? Eu nem lembro, cara. A gente ia falar sobre, acho que o True Crime. True True Crime. Crime, porra, a gente ficou falando de IA, falando de músicas do Calcinha Preta, tá ligado? Então, quando é eu e o Daniel, as coisas vão tem mais não tem limites, as coisas vão indo assim, vão fluindo, a gente vai falando um monte de besteira aqui, e no final dá bom também, porque a gente fala de 1000 assuntos num 1 hora e meia. É, mano, mas o pior que é, cara. O pior que é, eu sinto, tem essa sensação também. Tipo, perde um pouco o foco, perde um pouco o controle, né? Eu Sim, sinto um pouco disso no Cancelados também. Só que eu acho que o Cancelados ele segue uma vibe um pouco mais caótica. é. Não, então, tipo, porque a gente já sabe, a gente tá meio que preparado para o caos no Cancelado, sabe. Sim. Quando tá só eu e você, a gente não tá preparado, então as coisas vão só acontecendo, quando a gente vê, já foi. Já foi. Por exemplo, hoje a gente vê com uma expectativa, né? Porque assim, é legal falar essa parte dos bastidores. É que assim, ao longo da semana a gente vai pensando em temas, né? Tipo, algum tema pra gente poder trabalhar, né? E tal. E muitas vezes, quando vai gravar eu e você, mano, a gente meio que. A gente pensa, pelo menos eu paro e penso, ó, a gente tem que falar sobre isso. Sabe? Tipo, nesse A gente episódio. tem um assunto, a gente E tem um vai. assunto. Muitas vezes Não, assim, a gente é isso, tá, gente? A gente, por exemplo, fala assim: "Ah, pô, esse episódio a gente podia falar de tal coisa. Ah, não, então vamos falar de tal coisa". Então a gente só tem aquele assunto. Só que quando a gente vai ver, tipo, depois do episódio, a gente falou de 1 milhão de coisas, e essa coisa que era uma das coisas que a gente queria muito falar, é o que a gente menos falou. Então, pô, as coisas vão indo aqui. E também eu acho que é legal isso também, até quando a gente tem as pessoas que a gente traz aqui como convidado, porque eu acho que, por exemplo, quando a gente fala da parada da música, eu sinto que a gente consegue um pouco sair do que a pessoa tá acostumada, por exemplo, sei lá, o Sandro, o Renato, de coisas normais que eles falariam, de assuntos que eles sempre tratam. Então a gente vai, tipo, por exemplo, lembra que a gente no episódio com o Sandro, a gente falou sobre isso, essa questão da música, e o Sandro, pô, puxou longe, falou assim, tipo, pra mim, tal música vale ele falou, Tristeza de Jeca, porque ele é um cara que gosta do interior, aí ele começou a contar um pouco da vivência dele no interior, como é que Nossa, era, sim, e sim. aí a gente fez uma ponte para outro assunto que, sei lá, talvez ele nunca deve ter falado em outro podcast. E com o Renato é a mesma coisa, pô, você onde você ia imaginar que o Renato tá escutando música counter? Sim, porque ele tá viciado na. Sim, então, eu acho que, tipo, o negócio da música também é muito legal, porque além da gente saber um pouco o que que a pessoa ouve, o que que ela escuta, o que que ela gosta de ouvir, a pessoa sempre vem com uma informação a mais ali, que a gente acaba puxando um pouquinho mais ali, né, pra trocar uma ideia, pra falar. E acho que também o D2 tem sido isso, né. Eu acho que, sinceramente, a gente, por exemplo, o episódio com o padre, a gente tinha um roteiro, mas muitas das vezes as perguntas que a gente fazia não estavam incluídas naquele roteiro. Sim. Então a gente Inclusive, sempre dá um jeito de fugir, né, da eu senti que isso daí meio pegou o padre um pouco desprevenido, tá? Eu sim, acho que, não, tipo, ele foi mas pensando, tipo, mas vamos seguir isso, e de repente, opa, sim.
Mas você viu que ele também gostou, que ele falou: "Opa, Sim, é por isso que eu gosto de vocês, vocês vão falar sobre vocês fizeram uma pergunta que eu não estava esperando". Então, mano, sim. eu acho que e nós teremos episódios daqui pra frente que serão muito legais, a gente tem umas confirmações aí, a gente tem de novo, a gente conseguiu se preparar agora, na verdade foi a ideia do nosso um dos próximos convidados aí, a gente conseguiu se preparar para uma coisa que vai acontecer, e a gente vai falar sobre isso, acho que vai ser um episódio muito legal. E tem sido muito doido, porque, sei lá, eu estava pensando nisso ontem ou hoje, que a gente você imaginava que a gente teria convidados quando a gente Nossa, começou? Você mano, imaginava? cara, eu falei isso, eu falei pra você, tipo, mano, eu não imaginei que a gente ia ter esse boom tão rápido, tá ligado? Porque, desculpa falar, mas a gente tá agora com, hoje, a gente tá, eu olhei agora há pouco, a gente tava com 430 inscritos em três Sim, meses, né? sim. Caminhando pro quarto. Porra, mano, jamais imaginaria, jamais. Assim, primeiro que eu já achei que a gente não ia demorar uns 3 meses pra chegar, tipo, em 100, 150 inscritos. Aham. E, assim, não querendo ser pessimista, mas sendo. Eu acho eu acho até legal a gente falar disso, porque agora eu consigo acessar aqui e vou falar sobre essa parte dos números, porque isso realmente é surpreendente. Sei lá, às vezes vocês podem ouvir, porque a gente tá acostumado sempre a assistir youtubers que estão com milhões de inscritos, toda essa parada, e pra gente é uma loucura. Então, ó, só pra você ter ideia, vou citar um número aqui agora, dos últimos 28 dias, 28 dias, cara, o número dos últimos 28 dias, a gente ganhou 247 inscritos em 28 dias. Repete, 200 e? 247 em Ah, mano. 28 dias. Nos últimos 7 dias, olha isso, nos últimos 7 dias, nós ganhamos 83 inscritos. Mano, é muita gente, é muita gente. Então, assim, dando aí boas-vindas pra quem tá chegando. Mano, é assim, eu acho muito, acho muito uau. Eu acho, Não, e até por isso, tipo, eu e não até tava, por eu não isso tava esperando também, isso. e até por isso também dessa crescente que a gente tem, que a gente vai falar de um assunto com vocês hoje, que a gente pediu o apoio de vocês aqui de um a gente vai chegar lá, mas o que que a gente quer falar? Eh A gente tá crescendo, assim, que a gente não imaginava mesmo, porque eu lembro quando o Renato veio a primeira vez, foi o episódio 3 do Renato, né? Eu Foi o acho 3, 3? 3 ou 4. 3 ou 4. Eu lembro que a gente estava com 75 inscritos, cara. Mano, 75, né? Cara, 75 Mano, inscritos. Aí quando o Renato veio agora, o Renato veio, ele veio semana passada, mas o episódio foi pro ar no domingo, a gente estava chegando em 400 inscritos, né? Não tinha ainda, ou tinha já? a última vez que ele veio agora, não. É, não tinha ainda, não tinha 400 inscritos. E hoje a gente tá gravando na quarta-feira, dia 11, 3 dias depois que o episódio foi ao ar, e a gente já tá com 430. E a gente sempre disse aqui que a nossa primeira meta é os 500, a gente tá muito perto de chegar nos 500. E para aproveitar isso aí também, a gente vai vou pegar outros números aqui que são legais também, que é tempo de exibição, que é o tempo que vocês assistem e tudo mais. Eh, cara, isso é uma loucura. Nosso primeiro episódio completo do D2 foi pro ar no dia 2 de novembro. Aí, você consegue fazer as contas, a gente fez 3 meses recentemente. Fizemos 3 meses agora em fevereiro, no dia 2 de fevereiro. Com o de postagem, né, porque oficialmente a gente criou a página no dia 28 de outubro. É isso, né, Daniel? Isso. Acho que se não me engano é isso. Hoje Hoje, contando do dia 2 de novembro até hoje, a data de hoje, dia 11 de fevereiro de 2026, tempo de exibição, a gente já tem 261 horas. Inacreditável. Isso aqui é loucura. Eu nunca imaginei, nunca imaginei. A gente fez 3 meses, gente. A gente tem 3 meses. A gente joga esses números em grupos de. Eu, principalmente, que tenho trocado muita ideia com o pessoal que faz conteúdo no YouTube e tudo mais, eu falo com isso com o Daniel, que os caras estão meio tipo. A galera fica um pouco surpresa, porque a gente só tem 3 meses e tem uma média boa com gente que tá com o canal há 1 ano. Eu falei pra você, cara, eu conheci gente que, tipo, tem canal há mais de um ano, assim, que não bateu nem 200. Por isso que eu sou um pouquinho pessimista, entre aspas. Porque eu conheço Uhum. gente que, tipo, tem há muito tempo o canal e, tipo, não chegou a metade do rolê que a gente fez.
sabe? E não é Não, porque, é tipo, o muito conteúdo é doido. ruim, porque o conteúdo a pessoa não se esforça, não, a pessoa, tipo, tá ali, batalhando todo dia ali, produzindo coisa todo dia, postando coisa todo dia. Só que, tipo, não roda, tá ligado? Daí o D2 do nada surge, pum, e bate lá nos 400 e pouco em 3 meses. Foi, porra, Não, caralho. e é muito doido, porque, inclusive eu tava falando com os caras esses dias lá no grupo lá do YouTube e tal, e aí os caras falaram pra mim assim, tá, beleza, mas vocês estão com esses números, quantos vídeos de podcast vocês postam por semana? Eu falei, um. O cara falou, mano, impossível. Eu falei, não, a gente posta um vídeo. A Então, gente mas posta todo domingo e a gente vai fazer, durante a semana, a gente posta 5 shorts. E os caras falaram assim, o normal pra pegar esse tanto de views que vocês estão pegando com o tamanho do canal de vocês tinham que fazer pelo menos 3 vídeos de podcast por semana e postar 30 shorts. Lembra que eu até tinha falado com você disso, dos shorts? Que lembro, eu ia lembro. tentar dobrar os shorts pra gente conseguir. E, e sinceramente, o que que a gente tem feito hoje em dia? É muito doido isso. A gente grava no domingo e eu tenho tentado A gente postar grava durante a shorts semana. segunda a sexta. A gente posta um shorts, pelo menos eu tenho tentado postar só o das músicas, que às vezes eu posto 2 no mesmo dia, assim, porque eu acho que é pra não quebrar a parada da música ali. É legal a gente botar as duas de uma vez pra que as pessoas meio que ou escutem, na verdade, e consigo pegar a informação completa. Eu fico meio assim, pô, vou postar só uma música. Os caras sabem que vão vir 2, 3, sei lá. Então eu tento postar, por exemplo, vem um convidado, eu sei que ele vai falar 2, aí eu e o Daniel vão falar uma. Então eu pego um dia, coloco 2 do convidado e a minha do Daniel no outro dia. Então, hoje em dia, se a gente num cenário ideal, num mundo ideal, assim, que deu tudo certo, a gente vai postar 7 shorts na semana, mas geralmente são 5. Então, esses números, cara, são assim, para esse início do canal, todo mundo que eu falo que trabalha, que mexe com isso, com o YouTube principalmente, e também porque a gente só tá falando de YouTube aqui, tá, gente? Porque tem o Spotify também que não tá muito longe disso. Os nossos plays lá no Spotify, a média é quase, não tem tanto quanto no YouTube, nas visualizações, mas tem pelo menos metade ali. Depois a gente tinha até que ver esses números do Spotify para trazer para vocês também. E não tá muito longe também. Então, é o que todo mundo fala, pô, o YouTube já encontrou seu algoritmo. Tanto que essa crescida de inscritos pra gente tem sido surpreendente, porque não é normal você ganhar igual eu falei aqui, ganhou 83 inscritos nessa semana e, pô, a semana tem 3 dias. Então, é aí que tá, mano. É esse o ponto, tá ligado, mano? Mano, mano, eu fico sem palavras, mano. Eu fico muito, muito surpreso com isso. É, Não, é muito doido. e então, sei lá, eu não sei se a gente tá acertando muito em algumas temáticas, se, É foda, se- porque eu acho é que a gente foda. não vai muito no hype, né, cara? Eu acho que a gente teve alguns cenários que a gente fez, que foi, por exemplo, Stranger Eu, Things, eu acho que e foram eu dois. acho que foi o único. Então, eu acho que a gente teve dois momentos, assim, que a gente aproveitou o hype, tá ligado? Um deles foi o do Stranger Things, né? Que daí a gente fez 2 episódios, se não me engano, dois com a Jaque. Aham. E Não, foi acho um que só com a foi não, foi 2 com a Jaque, mas o primeiro era a gente anunciando, acho que a gente ia fazer isso. A gente isso. comentou um pouco ali sobre as previsões, mas não. Foi só uma pinceladinha, Sim, sim. só um teaser. E depois foi quando a gente falou dos panetones, né? Que tava no hype no final do ano, né? Tava indo umas polêmicas contra o Sim. panetone. Então acho que foram os dois momentos assim que a gente pegou o hype mesmo. Então, é que esse daí do Panetone, eu não sei se ele nem se enquadra como hype, porque no final as pessoas ficaram mais com ódio de eu não gostar de lasanha do que tudo. Nem foi. Não foi nenhuma discussão sobre panetone na maioria. O ponto crucial ali foi a lasanha, cara. Mirando o panetone acertou a lasanha, velho. A lasanha e o Exatamente. pastel. É Você verdade. matou duas coisas que o mundo ama. Não, não, o pastel. Ah, mas você matou aí botando salada junto. Você ouviu o que o padre falou aquele dia pra você, né? Você tinha que provar o pastel com salada. O melhor que Inclusive, existe. falando do padre, eu acho que um dia a gente vai ter que chamar o padre pra participar de um quadro chamado Conselhos do Padre. Que a Meu galera vai Deus. mandar várias perguntas e o padre vai dar o que ele acha
os melhores conselhos de como ex-padre. Eu acho que não ia dar muito certo isso, cara. Você acha que não? Pô, Acho que velho. não, cara. Mas a gente pode tentar, mas eu acho que seria um caos. Eu acho que seria um Mas é caos. justamente, mano. E outra coisa aqui que eu peguei aqui também, que é legal falar, que eu peguei dos últimos, no caso aí, sei lá quantos dias são, nem. Tem 3 meses, alguns dias, eu nem sei quantos dias. São 3 meses, alguns dias desde que a gente fez nosso primeiro post no YouTube e tudo mais. A gente tem hoje 33.549 visualizações. O que você acha disso? 33 mil? 33.549. Eu não acredito nisso, mano. Como é que você não acredita nisso, cara? Não dá pra acreditar, velho. É muita gente. Deve ter bot no meio. Ó, quem for bot, manda comenta aí embaixo. Os caras estão colocando um bot pra assistir. E olha só, eu fui ver agora que o nosso episódio até agora, que tem mais visualizações, é episódio do podcast, é o episódio do Sandro. E hoje esse episódio bateu 939 visualizações. Esse aqui vai bater 1.000. Sim, sim. Mano, vai ser o nosso primeiro 1000 de visualização num Vai ser vídeo, nosso cara. primeiro. Exatamente. Isso daí me faz pensar que, tipo, uma coisa que a gente teve muita. Não sei se sorte ou sagacidade ou o que foi, que a gente teve o apoio desse tanto do pessoal que assiste a gente, como também do pessoal que participou dos episódios. Eu acho que uma coisa que a gente acertou muito bem foi ter esse contato com pessoas trazendo umas temáticas que acho que não é tão. Como fala? Não é tão comum. Tipo, mano, para a psicologia. Parou embalada. Sei lá. Advogado russo. Mano, não, advogado russo pra mim foi umas coisas que me surpreendeu. Eu não esqueço quando você chegou pra mim e você falou: Ô, eu consegui um convidado, ele é advogado e mora na Rússia. Eu falei, mano, como assim, cara? Do nada. Não, foi loucura, não. Foi loucura. Esse foi loucura. Foi o primeiro, hein? Sim, e vou te dizer, viu? Tem muita gente que eu conheço que fala, tipo, que é um dos episódios que a pessoa acha muito mais. Mas gosta. Sim, Tá ligado? Porque, tipo, é um dos convidados que a pessoa acha mais foda, assim, porque, tipo. Não sei se é porque é mais pé no chão, ou então porque é mais realista, ou então é eu porque acho que é ele porque. trata com Eu acho que é porque mais é muito humildade. fora, né? Mano, eu acho que é porque é uma parada, tipo assim, sei lá, poderia acontecer. Seria muito foda, inclusive. Sei lá, você vê um Renato no Podpah, no Flow, em outros podcasts aí. Seria incrível. E eu acho que, tipo, hoje em dia, as paradas dos podcasts também tem um pouco disso, sabe? Tipo, vamos trazer. Não só trazer gente que é extremamente famosa, trazer gente pra falar coisa diferente, velho. Porque, sei lá, você traz os ator, essas coisas toda hora. Um assunto meio que fica repetitivo em muitos pontos. Isso não é uma crítica, pelo amor de Deus. Mas é que a gente tem conseguido fazer essa loucura de trazer gente muito diferente o tempo inteiro e, e não vai parar por aí, tá? Porque nós já temos algumas confirmações que já são muito Sim. boas, então continuaremos desse jeito, Mas eu acho que trazendo assuntos legais pra gente conversar, pra gente debater, para as pessoas comentarem em casa também. Eu acho que é meio que a nossa. Uma característica que o D2 já tem, e eu acho que vai ser difícil mudar, porque nós somos assim também, né, mano? Acho que as coisas têm acontecido pra gente nesse sentido de, tipo, a gente conseguir montar. É porque na real, assim mesmo, se você for lá nossos episódios todos até agora, o D2 tem meio que a nossa cara. E, tipo, quer dizer, é uma coisa feita com muita vontade, mas é, é como se a gente todo dia a gente tem uma ideia e o D2 é isso, sabe? É o nosso laboratório, a gente tá com nossas ideias ali o tempo inteiro. Eu tô pensando nisso, vamos fazer isso. E, tipo, é o que a gente tem feito pra maioria das coisas. Tipo assim, vamos tentar. Vamos tentar, vamos fazer. por que não? E o D2 virou esse grande laboratório, exatamente. O D2 virou esse grande laboratório que a gente, pô, sei lá, vamos botar música, vamos fazer isso, vamos fazer uma intro, vamos fazer uma vinheta, vamos chamar os nossos amigos para participar, a gente vai montar um quadro, vai fazer não sei o quê. E de repente as coisas vão se formando, porque, por exemplo, o Cancelados, quando a gente fez, a gente achava que o Cancelados não ia ter muita visualização, porque
não é um tema específico, não era a gente falava bobeira. Aí quando a gente foi ver, o primeiro Cancelados bateu 200 visualizações. Sim, sim, ele estourou, era uma coisa que a gente achou que seria uma coisa mais íntima, né? Ah, não vai pegar. Quando foi ver, pô, pegou, as pessoas gostaram, as pessoas comentam. Então, Exato. acho que é um pouco disso, sabe? Igual eu falei, tipo, o D2 tem muito a nossa cara, assim, porque a gente testa as coisas, a gente tem testado e é muito doido porque as pessoas têm gostado também, né, Daniel? Acho que, tipo, não é só nós também, porque acho que se só fosse só a gente gostasse, seria chato. A gente vai acabando, a gente vai ouvindo as pessoas que estão ao nosso entorno, assim, nossos amigos que escutam, às vezes pessoas de fora que, sei lá, quando os nossos amigos coroas, nossos amigos velhos chegam no TikTok, os tiozão, manda mensagem lá, O comentando tema as paradas, pô, fala, mó fala que legal. Exatamente, pô. Mano, eu nunca imaginei que receberia uma mensagem dessa. Nunca. nunca, nunca, jamais, jamais. O Você tá cara falar, ligado? pô, essa é foda. Eu te falei, eu falei já aqui lá no primeiro episódio, assim, eu não tenho costume de usar o TikTok, tá ligado? O TikTok pra mim é meio uma terra meio selvagem, assim, muito. Que eu me perco muito fácil. Eu sou idoso quanto ao Uhum. TikTok. E eu comecei a usar um pouquinho mais o TikTok por causa do D2, tá ligado? Justamente só pra poder ver esses comentários. Foi porque você falou que tinha uma pessoa, que o pessoal tava me xingando por causa de alguma opinião Sim. que eu dei, tá. Então, eu fui cancelado no. Inclusive foi essa a sua mensagem. Você mandou assim, mano, você está sendo cancelado no TikTok. Eu falei, porra, mano. A meu pensamento foi, deixa eu lá ver e ajudar. Foram dois momentos. Uma foi por causa da música do Joe, que você não lembra o que você fez. O cara comentou assim, falou e não falou nada. Eu falando, sim. Mas aí E eu tenho uma depois. justificativa. Eu tenho uma justificativa por conta disso. O quê? Porque no episódio anterior você falou que eu falei demais do Woodkid. Daí eu falei, não, então vou falar menos. Eu Não, essa falei foi do menos. Joe. Foi do Joe, do maluco do Stranger Things. Então, justamente, tipo, na semana anterior eu tinha Não falado é- do Woodkid. A música Não do lembro. Woodkid. Eu tinha falado a Jack, daí tipo, eu fiz mó, falei pra caramba. Falei, nossa, eu abri meu TCC sobre a banda, né, e tal, sobre o cara. E fui falando, falei. Terminou o episódio, no dia seguinte, o Gui mandou mensagem pra mim. Cara, você falou muito sobre o negócio, não tem como fazer um corte disso. Daí eu pensei, Mano, pô, fudeu, né, velho? E o pior é que eu falei pra caramba, eu acho que eu falei, devo ter falado uns 3 minutos. Os nossos shorts são tipo mas uns aí que tá. 45 Eu segundos. falei, eu falei isso pra você vai fazer semanas e você continua com o mesmo hábito. Você continua. No último episódio, gente, eu preciso falar sobre isso. Eu ainda falo pra ele, não foi no Contra o Renato, foi no outro. Foi no Cancelados, o último Cancelados. Eu falei pra ele, ele até cortou essa parte do episódio, mas eu falo pra ele. Antes dele falar a música dele, eu falo assim, Daniel, você fala demais nas músicas, corta um pouco, fala menos, tem que caber. Eu, na hora de editar, deu 2 minutos e 45 do Daniel falando sobre uma música, gente. Não é possível. Mas a música é Que boa. é isso? Toque o Drift, mano. A música é É massa. diretor? Não, e o pior foi você não falou o nome da música. Eu falei, só que o nosso programa ele não pegou. Ele cortou o nome da música. Mano, A eu música chama fiquei Tokyo puto. Drift. O coisa cortou o Tóquio. Ficou um drift. Mano, eu fiquei muito puto, mano. Eu falei, mano, não é possível. Esse filho da puta falou 2 horas, 2 horas sobre a música e não fala o nome da música. Eu tive que cortar e botar o nome da música lá, porque ele não fala. Se vocês ouvirem aquele corte, aquele short que a gente postou, ele não fala o nome da música, porque ele ficou 2 minutos e 45 falando. Então, Não, porque não sei o que, a música é muito legal, a energia, que não sei o que, e vai, e vai, e vai. E não fala o nome, cara. mas o pior que eu tinha falado, foi a primeira coisa que eu falei, Tokyo Drift. Só que a gente usa um programa que às vezes ele usa uma IA pra poder fazer alguns rolês, tá ligado? E nisso, na edição, pra poder facilitar. E nisso ele cortou o Tóquio e ficou Drift. Não, mas sabe o que que acontece? Sabe o Daí que ficou acontece? a música do Drift. Ficou, porra. Não, exatamente. Na verdade, ele não cortou, eu acho que ele nem pegou você falando Tóquio. Porque Então, eu acho que foi não uma coisa saiu. assim. Eu, na Na hora, eu verdade, falei, né, na hora ele que você fala o nome da considerou. música, eu até falo zoando, ele fala música de drift. E eu ainda falo pra você, eu falo assim, mas música de drift, você faz drift? E você falando, não.
Se eu fizesse drift, eu ia bater e tal, mas daí eu também não tinha percebido. Eu não sei, também aquele dia tava chovendo pra caramba aqui em casa, né? Então pode ter sido isso também. Não, mas eu já Na percebi internet. também que o Riverside, que é o aplicativo que a gente usa pra gravar, quando tá só eu e você, ele consegue identificar bem o que a gente fala. Quando tá mais sei lá, tem 3, 4 pessoas, quando fica todo mundo falando junto, tanto que nos últimos episódios eu até falei pros caras, mas esse foi do último ainda, né? Eu até falei pra eles, falei, pô, vamos tentar esperar todo mundo falar, porque tem hora que a gente começa a discutir aqui e fica todo mundo falando um por cima do outro. Pô, dá uma loucura no áudio. A Sim, gente tem que ficar cortando. Mas quando tá só nós dois, ele vai melhor. sim, sim. Eu acho que inclusive você falou isso ali no Cancelados, porque o comecinho, nossa. Porque assim, a gente grava, a gente entende, tá ligado? Só que daí, tipo, eu fiz a intro, né, e tal, joguei, beleza, eu sabia o que tava falando, o que tava zoando e tal, a gente lançou o episódio. A Jaque, ela mandou uma oba, ela chegou e falou, cara, eu não deu pra entender, vocês estão falando tudo junto, eu não entendi nada que vocês estão falando. Eu falei, ô, porra, caralho. Mano, é um monte de louco Cara, falando tudo junto. mas é o nosso jeitinho, né, mano? Fazer o quê? Não tem jeito. Não tem jeito, tem que ser. Ou é isso ou é sacrifica. É, fazer o quê? Cara, eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Boa. Ah, mano, acontece, né, mano? A cabeça tá ótima ultimamente. Acho que chega a hora da gente falar o que a gente veio falar também, que é o principal, acho, do dia. Hoje a gente tá fazendo um episódio mais pra falar desses números e do porquê nós estamos falando desses números, vocês vão entender agora. Nos últimos dias, eu e o Daniel já tinha essa ideia, a gente já tinha pensado sobre isso. A gente tava pensando quando que a gente podia estruturar isso, quando que seria o melhor momento. Eh, Lá atrás, quando a gente fez a estreia dos episódios no YouTube e no Spotify, o Spotify mandou um e-mail pra gente. Eu conversei com você sobre isso, né, Daniel? Que o Spotify, nossa estreia tinha sido legal. A gente recebeu um e-mail do Spotify falando que pela nossa estreia e tudo mais, com as previsões, a gente podia virar um parceiro do Spotify e criar um Apoia-se. Então, o que que é um Apoia-se? O Apoia-se é uma parada, é um jeito de vocês ajudarem o canal a crescer, a se manter, um milhão de coisas. E a gente estudou muito sobre essa parte do Apoia-se, mas escolhemos outra forma de fazer isso acontecer, que eu acho que vai ser uma forma melhor até para vocês terem uma participação dentro do canal, como vocês já têm, para vocês terem ainda uma participação ainda maior. O Apoia-se hoje, pra gente, porque não é inviável. O Apoia-se, basicamente, se vocês iriam doar lá pra gente, vocês fariam Pix, fariam pagamento de crédito, sei lá, qualquer forma que vocês pagassem, e vocês não teriam participação nenhuma nos nossos vídeos. Por quê? Vocês doam no Apoia-se, o máximo que a gente poderia fazer aqui era ler as mensagens que vocês mandam, e ia ser mais do mesmo. E tem outro ponto, o Apoia-se, a gente chegou a comentar sobre isso, não chegou, Daniel? Aqui em live, ó, em episódio, a gente chegou a falar sobre o Apoia-se, não A chegou? gente comentou mais ou menos que a gente A gente tava pensando em comentou. fazer a questão Sim, das lives, que tinha muita gente, né, pedindo sim. a, a possibilidade de poder participar, né, do episódio, tipo, comentando ali na hora, né, porque tem muitos assuntos que a Aham. gente começa a falar e a pessoa, tipo, quer acrescentar ou quer, tipo, falar, cara, vocês estão viajando, porra, mano, que papo é esse? Exatamente. Papo louco. É isso daí que, tipo, que a gente tinha esse projeto de trazer, né, a galera junto com a gente, né? Sim, para participar de uma forma e também tem gente que. E já teve outras pessoas que falaram assim: ah, vocês têm Pix, vocês querem, a gente quer ajudar, que não sei o quê. Eu falei: não, mas por enquanto a gente não tinha. A gente não tem ainda, a gente vai falar, vai criar daqui a pouco. O que que nós. O que que nós discutimos? A gente já tem tido uma conversa sobre isso, vai fazer mais ou menos um mês por aí. No primeiro tempo a gente falou: ah, não, agora acho que não é a hora. A gente tava crescendo, tava pra sair o episódio com o Sandro, então ia ficar meio que talvez uma coisa, pô, vamos fazer um episódio grande e estamos colocando, pedindo dinheiro. Não é isso. Não, nunca foi essa a ideia. Inclusive, vocês vão entender o porquê. O Apoia-se, todo mundo que doa lá, o Apoia-se pega 15%. Então a gente falou, pô, é inviável pra gente isso. Até porque a gente vai fazer essa parada que é o quê? Nós estamos criando um Live Pix. E aí vocês vão entender o porquê agora. Eu e o Daniel, desde quando a gente começou o projeto, a gente tem tido
muitos problemas com o microfone. Sei lá, quantos microfones você tem, Daniel? Quantos fones você tem? Outros microfones. É, Em teoria, são 4 ou 5. E. então, só para vocês, só para vocês entenderem, só para vocês entenderem o quanto tem sido difícil a gente encontrar um equilíbrio em questão de áudio, em questão de tudo isso. Daniel tem 5, 6. Eu tenho 5. 3. É, E são. a gente, se vocês forem ouvindo a gente durante todo esse, desde o início lá com o D2 até agora, dos primeiros episódios até agora, os últimos a gente já tá bem melhor. A forma que eu arrumei, eu uso hoje pra gravar. E aí tá, e eu não tô dizendo que tá bom, porque tem alguns episódios que ficam uma merda, e aí a gente, pô, a gente tentou de tudo já, a gente tentou de tudo, e gastamos dinheiro pra caralho com um bagulho que não prestava. Eu tenho usado o microfone. Triste, triste. Eu comprei um, quando eu fui colocar não funciona, o negócio nem liga. Falei, mano, esquece. Cara, peraí, Hoje, eu lembrei que eu lembrei agora, eu tenho um capela também, ou lapela também. Então são. Então bota mais um na conta. olha isso, vocês estão vendo o trabalho de. Vocês acham que é fácil fazer um podcast, mas não é. E o jeito que eu encontrei hoje, e ainda não é um jeito muito bom, porque tem hora que dá problema, vocês veem alguns episódios que minha voz às vezes fica muito alta, às vezes fica muito baixa, e não tem como a gente resolver isso. E até a gente conseguir, vai ser desse jeito. Eu tenho É, usado o microfone do meu celular. Você, Daniel, você tá usando o microfone do celular? Como é que você tá usando? É um fone com microfone, né? atualmente eu tô usando eu consegui, depois de muitas tentativas, Muitas um, tentativas. muitas. Ó, porque eu já tinha 2 microfones, daí eu comprei um terceiro, daí que foi lá no comecinho dos episódios, Que era daí tinha aquele muita que gente. parecia que tava falando e tava chovendo dentro da sua cabeça. Sim, é aquele lá que também de vez em quando ficava meio robótico junto, que dava aquele efeito muito massa. E nisso depois tinha um headset, só que o headset, na verdade, é da Jaque, mas eu usei uma vez quando ela participou. E assim, ele é super alto. Então minha voz sai muito gigante, muito alto, assim, meio estourando. Foi difícil editar aquilo. E agora o headset que eu uso, que ele tem um microfone aí, mas o problema dele é que ele pega muito eco, ele pega muito som externo. Sim, E inclusive, né, preciso falar, acho que agora ele tá em pegando. algum eh, o episódio passado com o Renato, teve uma hora que eu mandei mensagem pro Daniel, falei: "Daniel, você tá tomando banho? O que que tá acontecendo aí, cara?" Aí ele falou: "Não, eu tô bebendo água." Eu Não, não sei se mano, vazou pra vocês, eu não sei se eu não cheguei a ver, mas, não cara, vazou, uns porque barulhos. aqui a edição é profissional, cara. Você entenda isso. Ah, Aqui o editor fez sabe o que faz. não, e aí também teremos que pontuar essa parte também, que é outro ponto muito importante. Então, vamos lá. Voltando a estruturar o ponto. Live Pix, o que que nós vamos fazer? O plano é, nós vamos criar um Live Pix. O Live Pix vai ser para quê, Guilherme? Para que vocês vão usar o dinheiro que vocês vão ganhar com o Live Pix? Primeira coisa, nós vamos mudar a parada de áudio completamente do D2. E não só o meu, mas também do Daniel. Então, são 2 aparelhos, chama Vocaster True Studio. Eu tenho um amigo que tá morando em Portugal e agosto, setembro ele vem pra cá. Então vocês vão ter que aguentar a gente com esse áudio até lá. E, kit de áudio de profissional mesmo pra podcast, microfone, aquela paradinha pra você controlar o áudio e Se o eu não tiver com microfone. preguiça, eu vou deixar aqui na tela na hora da edição. Se eu não tiver com preguiça, eu boto aqui pra vocês verem. Perfeito, pra galera ver. No Brasil, esse kit hoje custa 5.900. Ou 4.900, desculpa. 1900, calma. Em Portugal, um desses kits custa 100 euros. Hoje, o euro, se tiver R$ 7, são R$ 700. Então, o nosso plano é, nós vamos, primeiro foco é isso. Cara, é o que eu falei com o Daniel, independente de quanto a gente consiga, se a gente conseguir R$ 700, já vai ser genial.
porque é o que a gente combinou. Pô, o segundo a gente divide e compra o outro. Pelo menos um a gente vai ter pago. Ah, vocês conseguiram R$ 1.400, que é o preço dos dois. A gente compra os dois e zera a conta e conseguimos mais. Aí a gente vai para outra etapa. Qual é a outra etapa? A câmera, webcam, que é porque a gente vai começar provavelmente gravar, ter alguns episódios ao vivo. Inclusive a gente vai ter antes disso, provavelmente, antes de conseguir comprar, porque a nossa ideia é, vamos criar o LivePix e tudo que vocês doarem, vocês vão poder colocar uma mensagenzinha lá. Então vocês vão poder mandar assim: "Ah, eu não gosto do Daniel porque o Daniel é de Araraquara". Vocês vão poder botar uma mensagem lá Louco. de voz, vocês vão escrever lá e vocês podem escolher: "Ah, eu quero que o Silvio Santos fale isso". Pelo LivePix, você vai conseguir escolher a voz ou você pode escrever e vem com a mensagem como se fosse lida pelo Google. E a nossa ideia é todo fim de mês, todo fim de mês, nós vamos fazer o primeiro, não vai ter como ser agora em fevereiro, mas será então em março. A nossa ideia é o último domingo do mês. Ou a última semana do mês, a gente vai fazer um episódio ao vivo com as mensagens de vocês durante até chegar o prazo aí do da gente conseguir comprar esse aparelho e tudo mais. A gente vai tentar fazer isso todo mês, pegar as mensagens que vocês mandam lá, a gente vai fazer um episódio ao vivo e vamos botar pra rolar todas as mensagens de vocês aqui, a gente vai reagindo e a gente vai dar risada com vocês. Então vocês mandem cada episódio lá, pô, você quer ajudar? Pô, quero dar R$ 5, R$ 5 serve. Ó, tô mandando isso aqui pra vocês, tal, manda uma mensagem engraçada, manda piada, o que você quiser mandar. Então a nossa ideia é, não estamos criando necessariamente o LivePix para enriquecer ou para nos Não, não. financiar. A nossa ideia Nossa, a nossa ideia é simplesmente a gente ter uma base aí, uma estrutura melhor pra gente poder produzir exato. um conteúdo mais bacana aí pra vocês. Eu acho que sim, a gente poderia até. Eu nem comentei isso com o Gui, inclusive. Mas a gente poderia sentar e conversar, tipo, uma parte desse valor, a gente tentar, ao longo do tempo, a gente vai vendo alguma forma de doar pra alguma instituição aí pra poder também ajudar algum movimento, né? Sim, Acho que o que a gente recebe, eu acho que é bom a gente também devolver, né, pra quem realmente tá precisando e tal. exatamente. Novamente, a ideia do dois não é a gente ficar rico nem nada. Eu sou muito pessimista pra isso. Mas, assim, eu acho que a ideia era a essência mesmo. São dois caras de lugares totalmente diferentes do interior de São Paulo. Interior, eu não sou do interior, não. Ah, mano, Osasco é interior ainda. A respeito, respeito a minha cidade. E assim, a gente só poder falar, trocar umas ideias e falar idiotice mesmo na internet. Como eu falei, nem comentei isso com o Gui. Essa já é uma coisa Não, que eu penso. a gente pode fazer. Porque, de novo, como a gente disse, não é uma ideia vocês financiarem a gente, até porque a gente tá muito perto de começar a. Como é que é o nome mesmo? Monetizar. A gente tá muito perto de monetizar. Então vocês vão ajudar a gente só assistindo, dando like, comentando e não vai precisar doar nada. Então, quando vocês quiserem mandar o Pix, e é o que a gente falou, é nesse momento, para esse motivo, a gente vai. Então, a partir de. Não dessa semana. É que na verdade esse episódio vai sair domingo, né? Então, a partir do episódio de domingo que vai ser lançado agora, todos os nossos posts terão um cantinho no lado direito, ali em algum lugar, vai ter QR Code com LivePix. Então, e a gente vai deixar ali escrito, ó, doe para ajudar a gente a comprar o kit de áudio, sei lá, a gente vai colocar uma informação ali para vocês saberem por que que vocês estão doando. De novo, a gente repete, a gente não quer ser financiado por vocês, a gente não quer que vocês banquem a gente pra gente largar o trampo e viver só disso. Seria massa? Seria. Seria muito Mas bom. Se vocês quiserem, vocês podem mandar mensagem aqui e falar: não, parem de trabalhar, a gente vai pagar vocês para fazer podcast toda semana, 3 vezes por semana. Faremos, tranquilamente. Mas a gente tá montando essa ideia porque é uma parada cara e que a gente quer para melhorar para vocês. Porque a gente também, alguns episódios, a gente. Se a gente tivesse uma aparelhagem perfeita, perfeita mesmo, a gente conseguiria fazer 2 episódios por semana tranquilamente. Mas pra vocês entenderem, geralmente a gente, grava em toda terça-feira. Às vezes tem algum problema, vem um convidado, o cara não consegue entrar não sendo esse dia, a gente joga pra frente.
E geralmente, para dar tudo certo, o Daniel tem que ficar pelo menos 5 dias editando nossos trampos, os nossos vídeos. Então, por quê? Por causa de problema de áudio, dá muito problema de áudio, assim, vocês não têm ideia. Corrigir o volume, corrigir a entonação, corrigir. Esses dias alguém veio pra mim e falou, tipo, nossa, o Daniel tem uma voz muito mais grave no podcast do que na vida real, tá ligado? Eu falei, mas é claro, porque eu edito o negócio ali, porque se eu deixar sem edição, a minha voz é horrível. Então, assim, fica totalmente inaudível. Vocês descobriram, acabaram de descobrir que o Daniel usa autotune. Mas é a mesma coisa com a gagueira, tá ligado? Muita gente nem sabia que eu era gago por causa disso, É porque verdade. tem momentos que a gente precisa editar, precisa mexer. Então, assim, a questão do áudio mesmo, a gente leva uns bons dias aí pra poder trabalhar. Antigamente era pior, por causa do que a gente tava usando o Discord, né? Hoje em dia é um pouco Uhum. melhor, mas mesmo assim leva um tempinho pra gente encontrar o ponto certo. Sim, e até aí vocês vão, só pra vocês entenderem, o Daniel edita tudo, a gente posta. E durante a semana eu pego a linha de áudio e vou fazendo cortes separados ali. Vocês podem ver que muitas das vezes as mensagens, os shorts que eu posto, por exemplo, é o convidado falando sozinho. E isso é um puta de um trampo, porque eu tenho que ficar. Eu mandei uma foto pro Daniel esses dias de tanto de corte que eu fiz em um áudio de 40 segundos. Sim. Porque, tipo, tem uns barulhos que vazam, às vezes eu e o Daniel estamos falando no fundo, então a gente tem que ficar cortando, 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 porque a partir do momento que a gente tem uma aparelhagem legal, essas linhas de áudio começam a se tornar mais limpas, né, Daniel? A gente consegue trabalhar muito mais fácil do que a gente faz hoje. Fica mais fácil, inclusive, você separar, né, as linhas de áudio, porque uma Sim, não interfere diretamente na outra. exatamente. E aí nós vamos começar a ter também aquela parada das linhas de áudio isoladas. Exatamente, isso. Isso vai ser fundamental. E também porque aí já muda também tem outra coisa. A gente para de gravar no Riverside. A gente vai gravar numa parada direta desse negócio de áudio, do Vocaster. Eu esqueci até o nome gringo. Enfim, a gente vai começar a gravar na interface dele. Que aí ela vai gravar, mesmo que a gente chame um convidado, o convidado consegue entrar e gravar com a gente ali, mas pelo menos a minha linha de áudio e a do Daniel, como a gente vai estar usando o mesmo aparelho, e também vai ter isso, né? Que a gente vai parar de ter áudios diferentes. Pelo menos eu e o Daniel, quando a gente estiver gravando só eu e ele, vai ser como se eu e ele estivesse junto gravando numa mesa de podcast. Isso. E aí também a gente tá falando de um investimento para durar 10 anos, 15 anos. É um aparelho muito bom. Foi como eu falei, o preço no Brasil é por isso, que é uma parada muita gente usa e também porque a gente começou a ver que, por exemplo, eu comprei 3 fones, então o Daniel comprou não sei quantos. Se a gente for ver todo esse gasto, dava pra ter comprado um ou quase dava pra pagar a metade desse daí que a gente tá tendo que comprar. Então é por isso que a gente tá achando essa forma de e aí é aquilo que a gente comentou. É um jeito que vocês vão poder participar também diretamente dos episódios, e a gente vai ter um episódio sempre dedicado a vocês, porque é o que a gente falou, a gente vai criar isso, as pessoas vão ajudar de alguma forma, sei lá, pode dar R$ 300, R$ 200, R$ 100. Quanto der lá, a gente vai usar para poder comprar suas paradas de alguma forma. Aquela Então, só, tipo, R$ 1 já ajuda qualquer coisa. exatamente. A ideia A gente é a gente ir trabalhando isso e, sei lá, se chegar, tipo. Claro que quem quiser financiar aí a gente, quiser financiar e chegar no banco, pô, entregar o CPF pra nós, pô, beleza, né? bom Sucesso. demais. Aceitamos patrocinador. Aceitamos fácil. O Gui ele pode até cantar, que ele pode gravar um vídeo dançando, sem problema nenhum. Ou inclusive. Não, não, pode falar, pode falar. Não, se quiser aparecer uma pessoa e falar assim, não, eu vou doar R$ 1.000 para vocês no Pix, pode doar. Nós vamos dar notas. Inclusive tem isso também. Quando a gente comprar as paradas, vamos dizer assim, ó, compramos, deu certo, juntamos R$ 1.400, juntamos R$ 700, juntamos R$ 500, quanto for. Quando a gente conseguir comprar, a gente vai dar a nota do que foi gasto, quanto que entrou no LivePix. Ó, entrou isso. Se a gente conseguir comprar os dois negócios de uma vez, é o que a gente pode fazer igual o Daniel falou. Pô, passou isso o valor, a gente doa uma parte, tá ligado? Isso. Porque, A gente pode novamente, doar. a ideia não é ser financiado por vocês, nada. É só. A ideia é, Exatamente. assim, a gente ter
é somente um empurrão pra gente poder entregar algo melhor pra vocês, sabe? Porque e a gente tem crescido e tem sido muito legal isso também, porque a gente tá chegando em pessoas, que já têm um hábito de participar em podcast e tudo mais, e isso tem sido muito legal. Então, com essa crescente, a gente começa a trazer mais gente para perto da gente para participar, para vir para o podcast. Igual eu falei, a gente tem 2 notícias muito legais, para as próximas semanas aí, com gente que tem uma certa fama, que participa de muitos podcasts de assuntos diferentes do que todo mundo costuma falar por aí. Acho que vai ser 2 episódios muito legais. E então, à medida que a gente vai crescendo, a gente tem que melhorar, porque mantendo essa qualidade de áudio não vai dar pra gente manter isso pra sempre se a gente quiser crescer. E a gente sempre falou que a gente faz, a gente faz o episódio, a gente grava, a gente tem o D2, não é por grana, mas se acontecer da gente começar a ganhar dinheiro com isso, vai ser muito bom. Ou você vai Não, deixar não, de lado a você. sua parte? Você vai doar a sua parte pra mim? Ah, me respeita. Não, não, é. Pô, Não, assim, mano, é assim, mano, o que virar, virou, tá ligado? É sucesso, vai ser, é aquilo que não é o esperado, eu não tô esperando isso, tá ligado? hum, Eu não, é o que a gente sempre realmente, falou. se acontecer, porra, mano, sucesso, foda, tá ligado? Mas se não acontecer, show também, sucesso, porque o foco aqui é entregar qualidade pra quem tá ouvindo. Mais do que a pessoa só ouvir porque é nosso amigo. Tem gente ouvindo a gente agora que nunca viu a gente, não conhece a gente. Então, quando a gente tem uma qualidade de áudio melhor, cada vez a gente chega em mais pessoas e a gente vai fazendo o D2 virar uma coisa grande que talvez a gente nunca imaginou. Sim, Então, essa é a ideia. Então, aí a gente pode construir isso com vocês também, caso vocês pensem, pô, vocês podiam fazer isso. Dê ideia, mandem mensagem aí pra gente, mandem nossos amigos, entrem em contato com a gente no WhatsApp, comenta aqui no vídeo, comenta no YouTube, comenta no Spotify, manda mensagem no Instagram, sei lá. A nossa ideia é, a princípio, todas as doações que tiverem no LivePix, toda vez que você manda uma mensagem lá no Live, você escreve, você coloca seu valor, e você confirma. Essa mensagem a gente pode reproduzir ela, ou você vai escolher com a voz que tem lá, como se fosse a voz do Google, ou tem outros autores, tem personagens famosos, pessoas famosas, para você rodar o seu áudio. Todo final de mês ali, se não for domingo, durante a semana, a gente pode fazer isso, a gente vai estruturar isso perfeitamente. A gente vai pegar e vai fazer um ao vivo, rolando esses vídeos, esses áudios de vocês pra gente reagir. Que é a forma de que vocês, pô, vocês estão doando, então a gente vai dar um jeito de mostrar que vocês estão participando. Meu nome aqui, tô de tal lugar, participei, como se fosse uma rádio mesmo. E então é importante deixar isso claro que não é pra bancarem a gente, é só pra gente conseguir ter uma melhora dentro do podcast, que é uma coisa que a gente quer alcançar muito, que é pra resolver nossa vida em vários sentidos, essa questão do áudio, pra gente parar de ter para poder focar ainda mais em conseguir fazer mais episódios. Eu acho que eu tenho quase certeza que se a gente tivesse hoje uma estrutura melhor de questão de áudio e tudo mais, nós conseguiríamos fazer uns 2 episódios por semana, né, Daniel? Você acha também ou você já acha acho que que não? sim. Eu acho que sim, acho que sim. Acho que sim, né? Porque novamente, uma das coisas que mais pega pra nós é a questão do da edição, é a questão da gente saber, assim, claro que a gente tem uma questão de tempo, porque a gente também é péssimo em manter uma conversa curta, Exatamente. mas é o tempo de gravação e tal, mas principalmente a questão da edição, acho que tanto para no na edição do episódio quanto no pós com shorts, né? E novamente, tendo boa aparelhagem, tendo boa estrutura, você consegue trabalhar em linhas diferentes de áudio, que logo é muito mais de boa para fazer os cortes, por exemplo, sabe? Shorts e tudo mais. Exatamente. Não só os cortes, mas também a edição do Exatamente, exatamente. Então acho que é sucesso. E acho, eu acho que vai acho ser que é isso. bacana também, porque tem uma coisa que, novamente, tem muita gente que já me falou isso, que é a questão, tipo, pô, eu queria muito comer. Vocês precisam fazer a live, vocês precisam fazer, dar um espaço, uma forma de a gente poder comentar ao vivo ali, sabe? E eu acho que às vezes pode ser esse o caminho, porque durante esse episódio no final do mês, vai ser uma coisa mais live, vai ser tipo.
vocês podendo falar com a gente é muito parecido com o que a gente fez no sorteio, sabe? Que, tipo, tinha Sim. gente comentando ali comentando nos comentários, tá ligado? Tava aquela bem movimentado. Inclusive, acho que era o Pedroso, uma coisa assim, que ele tava ali comentando que ele nem ia ganhar, que foi sorteado, e tava ali comentando também e tal. Então, tipo, eu acho que isso daí foi bem massa. E, assim, eu acho que vai dar esse espaço. E sim, e também vai ter oportunidade, por exemplo, você que não doou, você quer doar no dia que a gente estiver gravando, você mandou lá no dia que a gente tá gravando, a gente vai reproduzir também na hora a mensagem também. Tem isso também, que a pessoa vai poder contribuir na hora. Ah, não quero mandar antes. O dia da live você manda, tá ligado? Sim, Acho que a gente já tinha essa ideia de fazer esse episódio ao vivo, porque, claro, hoje em dia o ao vivo é muito importante para podcast, a gente sempre pensou em fazer isso, a gente tá tentando estruturar um jeito de conseguir fazer, porque a gente também tem a vida corrida com as coisas para fazer, tudo mais, trabalho, faculdade, a vida normal, né? sim. Acho que assim a gente vai conseguir, pelo menos nesse início, depois a gente pode ver se a gente aumenta fazer 2 lives ao vivo por mês, não sei, a gente vai pensar. Esse mês agora, porque como o vídeo vai pro ar no domingo dia 15, então já no outro domingo o mês já acaba. Então não teria tempo pra gente fazer tudo o que a gente quer fazer, pra botar todos os áudios bonitinhos ali. Que a gente imagina que vocês forem doar. Então vai ficar pro fim de março e a gente espera ter muitas mensagens ali de vocês. Acho que vai ser legal ter essa participação de vocês, vai ser uma coisa a mais, assim, pra gente. É um jeito de vocês participarem e ajudar o D2 também de alguma forma. Acho que vai ser muito bacana. Então, de novo, só vou falar novamente aqui, vocês vão ouvir de novo eu falando, porque acho que é importante, porque eu vou fazer um corte para postar isso, pra gente deixar fixado para as pessoas entenderem. Então, o D2 agora terá Live Pix. No lado direito de todos os vídeos, na parte inferior, você vai ter ali o Live Pix do D2 falando para vocês ajudarem o D2. Mas ajudar o quê? O que que vocês querem? Nós vamos comprar equipamentos de áudio para melhorar tudo aqui no D2. O mesmo equipamento que eu vou ter, o Daniel vai ter lá. Então a gente pede que vocês participem disso. Esses 2 equipamentos hoje seriam um valor de R$ 1.400. O que a gente conseguir? Se a gente conseguir 700, 500, 600, tá ótimo. Já ajuda a gente a comprar um e o outro eu e o Daniel dividimos. Se passar de 1.400, o que que vocês vão fazer? A gente dá um jeito de doar uma parte, a gente vai ver o que a gente vai fazer, mas a gente não vai ficar com essa grana. A gente vai dar um jeito. De novo, a gente não quer que vocês financiem a gente, mas a gente precisa dessa ajuda para poder melhorar cada vez o canal, porque a gente também não tem esse valor para ficar dispondo o tempo inteiro. Mas é isso, gente. Então vai ter em todos os vídeos agora, todos os shorts, todos os cortes, todos os vídeos de podcast mesmo que a gente faz o completão, vai ter aqui no cantinho. A gente vai dar um jeito de ficar bem bonitinho para vocês, vai ficar um aviso mostrando ali o porquê que a gente quer essa ajuda de vocês. E é isso. Espero que vocês possam ajudar a gente. E antes da gente encerrar agora, né? Fala aí. Não, não, não. Não, eu acho que eu ia falar só isso mesmo, que, tipo, que vocês estão todos sendo intimados a ajudar o D2, Por mas favor. quem puder ajudar é sucesso, quem não puder, tudo bem também, a gente entende, né? Cada um tem sua realidade, e assim, só o fato de vocês estarem ouvindo a gente, ouvindo Nossa, nossa voz maravilhosa, já, já é sucesso. é o que a gente disse, a gente tá muito perto de monetizar, então é muito importante que vocês também continuem compartilhando, curtindo, comentando, mandando pros amigos, mandando pra todo mundo. A gente tá muito perto de monetizar, então isso já também vai ser uma contribuição a mais pra gente conseguir ajudar, para ajudar a gente em várias coisas. O Daniel tem internet a rádio, então a gente tem que dar um jeito de mandar um cabo pra Respeito. Araraquara. A gente vai fazer chegar um cabo daqui de São Paulo até Araraquara lá. É caro pra fazer isso. A gente vai dar um jeito. O pior é que a gente tá falando questão de valores e tal, né? O pior é que, tipo, teve umas semanas atrás, umas 2 semanas atrás, o Gui mandou uma oba pra mim e falou assim, tipo, mano, se a gente crescer, vai dar pra gente montar um estúdio e você É vir verdade. gravar aqui em Osasco. Eu falei, porra, mano, Não, aí vir você quer me gravar fuder, não. né, velho? Você queria que Vir eu gravar morasse em não. Osasco pra poder gravar todos os Não, dias, 3 vezes na morar em semana. Osasco não. O nosso plano é no futuro, ficamos ricos.
enriquecemos fazendo um podcast. Chegamos no nível Podpah. O que que a gente vai fazer? Vamos ter um estúdio em Osasco. Você pode morar em Que? Araraquara. Cara, não, não. Você tá pensando só em você. Por quê? Pensa comigo. Quanto tempo que dá de Osasco? Umas 4 ou 5 4 horas. horas, 5 horas? Isso de É, por Osasco. aí. Agora você imagina a gente sendo um podcast famoso, trazendo convidados para falar com a gente pessoalmente. Aí a pessoa vai, pousa no centro de São Paulo, ela vai pegar 8 horas, 6 horas de viagem para ir para Araraquara? Cara, mas aí que tá. A gente pode montar o estúdio no meio do caminho. Vai Não, pegar ali, ó, não sei. Piracicaba e Se vão Limeira. ser 6 Dá cer- horas, vão ser 6 horas, iam virar 4 horas, Daniel. Do centro de São Cara, Paulo para Osasco é dá 1 hora duas e horas pra meia, mim, 2 uma horas pra hora. você, cara. Não, não, mas tô falando, e o nosso convidado? E o nosso convidado, como é que vai ser? Vai botar o cara pra andar 4 horas dentro de um carro? Não, boy, ele vai descer, ele vai pegar o busão direto o O busão, busão, avião, com e certeza. vai Aham, vai direto. fazer o cara descer de avião lá no centro de São Paulo, no aeroporto, e ir Mas pra aí que Barra tá, ele pode Funda e pegar, pegar um ônibus. ele pode descer direto o avião em Piracicaba, por exemplo, ou em Limeira, entendeu? Não, mas não é todo voo que vai pra aí. Vai, a gente arranja Não, não os é. voos pra ele. Tem voo da Latam lá. Meu Deus do céu, velho, a gente vai ser assaltado. Cara, todo o aparelhagem que a gente tá montando, a gente vai montar, vai ser Respeito. roubada, velho. Pelo amor de Deus. Nós vamos trazer gente importante de Osasco aqui. Eu vou pegar esses cortes seu falando de Osasco. Eu vou expor você ao vivo, cara. Eu vou O expor pior você ao que vivo. O pior é que eu lembro que no começo eu zoei Game of Thrones, tá ligado? Deu tipo, na semana ali você falou, mano, você tá falando essas coisas, vai ferrar. Não vai ter como a gente Sim, ganhar o Murilo. patrocinador, porque. A Porque hamburgueria do quando. Murilo chama Burgers of Thrones. É, então, eu não sabia. Olha Por aí. isso que por Tá isso que vendo agora, aí? hoje em dia, eu defendo muito bem o Game of Thrones por causa da Burger of Thrones. É o Monark do D2. O Monark do D2. Ô, louco. Aí eu vou ter que botar, vou ter que censurar isso de novo, pelo amor de Deus. O Mano, falando em Monark do censura, D2. eu tenho uma reclamação. Porque toda vez que a gente grava com o Renato, cara, toda vez que a gente grava com o Renato, eu me lasco pra fazer a censura. É incrível, cara. É incrível. E A única vez, toda vez que a gente grava com o Renato, é somente com o Renato que a gente precisa botar censura. Ou é por causa do bicicleta, ou então é por causa do coco. bicicleta? É, o bicicleta. Cara, é um advogado criminalista. É, então, mas é Não tem incrível. jeito, não tem jeito. O Falemos de Cancelados eu não crime. preciso botar censura. Por enquanto. Inclusive, por enquanto. Por enquanto Por não enquanto. precisou. Mas é. E o que que você Não, eu ia falar que a gente que você tava falando lá antes de te cortar. Que alguma coisa, eu não lembro mais o que que era. também não lembro? Já foi. Então acho que hoje é isso. Hoje é isso, né? Não tem muito que a gente ficar se alongando. É só para informar vocês, então, que a gente falou desse crescimento do canal. E também falar que a gente, antes de fazer isso, a gente checou com pessoas, checamos até com IAs, que a gente devia fazer esse movimento, né? Importante a gente dizer que a gente não fez isso como apenas por fazer. A gente foi checado, a gente confirmou. Esse é uma ideia de um mês atrás já. A gente vem tentando e falou, pô, acho que chegou a hora, vamos fazer. E é isso. A gente podia ter começado um mês atrás, como vamos começar agora, que é o momento que a gente tá melhor estruturado. Estamos chegando nos 500 inscritos. Se der tudo certo, a gente vai bater os 1.000 inscritos antes do ano acabar. Espero que a gente chegue lá em agosto, talvez. Com a média que a gente tá tendo, a gente vai. Eu não tô criando expectativa nenhuma, porque depois desse boom aí eu já não. Eu, Então, eu tenho. Nas minhas contas, eu acho que chega em agosto, com 1.000. Mas aí,
não dá pra saber, né, mas a gente vai tentando. E a música de hoje, o tema de hoje de música é dinheiro, alguma coisa que tenha relacionado a dinheiro. A minha música, já vou logo falar aqui, a pessoa da música, a música, o homem é uma máquina de ouro. Brasileiro, hein. Minha música é Matuê, Máquina do Tempo. Música que fez esse cara, a música não necessariamente ela fala de dinheiro, mas eu tô citando essa música porque o cara ganhou muito dinheiro com essa música estourou. Talvez nos últimos anos tenha pegado o trending ali do Brasil, de tão escutada que ela foi. Então, Matuê, Máquina do Tempo, vai entrar pra Rádio D2. E você, Daniel? Eu tinha pensado em uma. Eu tinha pensado. Vou falar duas, porque. Porque assim, eu pensei na Money do DR Period. É uma música que toca no Breaking Bad, em que o Jesse ele pega dinheiro e começa a jogar pra cima, mó cena clássica assim. Mas assim, eu acho que uma outra música que pega bastante o tema assim de dinheiro assim, eu acho que é questão é a do próprio Pink Floyd, Money também, que tem aquele baixo maravilhoso também, baixo, o instrumental na verdade, todo excelente, né? Não tem nem o que dizer, é sensacional. Eu vou parar de falar agora sobre música, senão o Gui vai me xingar Obrigado, depois. obrigado. Eu pensei que ele já ia ficar 2 minutos de novo. Cara, falando um pouquinho de música, eu queria falar uma coisa que eu vi hoje, ontem, que me chamou muita atenção, mano. Que não tem nada a ver com o O dinheiro. quê? E no mundo da música, né, mano, não sei se você chegou a ver, que saiu uma, que saiu uma nova análise do caso do Kurt Cobain, tá ligado? Não vi. E uma nova análise forense aparentemente sugere ele teria sido vítima de homicídio. Cuidado que você vai falar. Ah, tá. Eu pensei, falei, mas você sabe que isso aí, essa tese já tem há muitos anos, né? Então, tinha a teoria da conspiração envolvendo a Courtney Love e tal. Então, daí, tipo, agora surgiu uma análise forense, tipo, comprovando alguns pontos que fazem questionar, tipo, a quantidade de heroína que ele teria usado, tá ligado? Não, e meio que impediria ele de ter força pra poder dar o tiro, tá ligado? Ter, tipo, um movimento pra poder dar o tiro. Pelo Então, ângulo também que entrou. essa tese ela já vem sendo dita há muito tempo. Que eu não lembro como é que foi, mas o depoimento dela foi muito bananado sobre tudo que aconteceu ali. Tem que dar uma Então. pesquisada para saber melhor, mas muita gente falava sobre isso, que tinha sido ela que tinha levado ele de arrasta. Vamos ver Então. as cenas dos próximos episódios. Mas é aí que tá, né? Tipo assim, quem fez a análise forense foi tipo uma equipe independente que tava meio que fazendo um estudo, né? Usando novos métodos. E a polícia mesmo de Seattle, se eu não me engano, acho que se eu não me engano é eles que são responsáveis pelo caso, falaram que não vão reabrir o caso, né? Porque já foi muito tempo, Ah, cara. 1 milhão de Mano, já anos. 30 anos já, né? Então, assim, não iriam reabrir o caso. Mas é meio curioso, tá ligado? Você fica tipo, porra, mano, isso é a quantidade de memes que a gente tem com esse caso, a quantidade de histórias, né? Fãs do próprio Nirvana e do Kurt Cobain. É, é incrível, assim, Sim. depois de tanto tempo ainda abala, assim. E sabe o que é o pior, então? Nós nunca saberemos a verdade. Jamais saberemos a verdade. É isso aí. Nunca. E É sobre isso. daqui 50 anos estaremos gravando aqui sobre o caso Quem e sabe? ainda não saberemos a verdade. É sobre isso, né, cara? É É sobre a isso, né, vida. mano? Essa é a vida. Fazer o quê? A não ser que ela assuma em algum momento. Pode ter essa possibilidade também, mas tipo assim, quando já estiver bem mais idosa, né? Tiver bem meio perdida, Quem sabe? Vamos aguardar as quem sabe? próximas cenas dos episódios aí. Se tiver uma atualização, a gente traz aqui também. E É acho isso aí. que é isso. Acho que é isso. E É bom, isso. acho que a gente Então, vai ficando por aqui, a gente já falou muita coisa já. Hoje foi um episódio mais técnico, talvez, não sei, uma coisa sim, mais vai. visando uma questão tipo de expectativas futuras, né? Uma coisa mais planejado, compartilhando nossos planos aí, uma coisa mais íntima aí com quem ouve a gente. Eu sei que muita gente fica esperando que a gente fique falando muita bosta, mas Hoje foi um assim, pouco mais sério, hoje foi um pouco mais. tipo de adulto. Hoje foi mais.
Foi para conscientizar a todos, informar, porque todos os nossos passos aqui, a gente sempre tem tido esse papo legal com vocês sobre como é que tem sido os nossos vídeos, os nossos números, blá, 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 blá. Todos o que a gente faz aqui, a gente tem, de alguma forma, vindo avisar vocês. Então, vale a pena também nesse caso agora sobre isso, sobre as mudanças que vão ter no canal, para vocês não estranharem, as pessoas que vão ouvir. Eu vou postar um short também com isso, com esse conteúdo, vou cortar, vou postar nos nossos perfis, para estar sempre ali para explicar o que que é que a gente está fazendo. Então, basicamente foi um episódio do D2 mais conscientizado, mais papo cabeça. Talvez seja esse o nome, um papo cabeça com vocês. Falar sobre os nossos números, sobre nossas ideias, o que que a gente tem pensado daqui para frente. E é isso. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Assim, pela contagem também, Não acho que, lembro o que que era. tipo, são 16, já foram 16 episódios, está sendo 16º, então são, tipo, 4 meses, né? Estaria batendo 4 meses de episódios, né? Pelo menos, considerando que é um por semana, né? Então, acho que é bom de trazer Não, na essa... verdade não, na verdade não, né? considerando... A conta oficial é do dia 2 de novembro, né? Mas considerando que pela quantidade de episódios, se esse é um episódio semanal, se a gente tá no 16º, 16º É que tem dividido por alguns 4, meses, é que tem alguns meses que tem 5 domingos ali, né? Tem tudo isso. O mês fecha no domingo, tem 5 domingos, entendeu? Tem desculpa, toda, deu uma cortada aqui, repete? é porque tem alguns meses que às vezes tem quase 5 domingos ali, sabe? Ah, Então sim. cabe 5 dentro aí tem tudo isso. Tem esse Por detalhe também. exemplo, novembro teve 5 domingos. Tava vendo Não, aqui verdade, tem agora. esse detalhe aí. Dia Tem esse 2, dia detalhe 9, também. 16, 23 e 30. Então foram 5 episódios em um mês. Aí dezembro, tiveram 4. Já são 9. Janeiro, 4 de novo. Já são 13. E esses dois de agora. Exatamente. E agora o terceiro é isso mesmo. Bom, então não são 4 Perfeitamente. meses. Não são 4 meses, lamento, galera. Não Não, foi dessa vez. Daniel errou, péssimo. O pior que eu sou mesmo, mano. Eu sou de humanas. Se eu precisar fazer uma coisa, eu faço uma astral. É verdade, é verdade. Então, rapaziada, acho que é isso. Terminando mais um episódio do D2. Novamente, muito obrigado a todos que nos ouviram até agora. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, que vocês participem, nos ajudem. Vai ser muito bom ter vocês com a gente mais uma vez, mais um passo aí. E o Só que você queria ia falar, Daniel? também. Não, só ia falar só que, tipo assim, que quem quiser participar. Eu quero participar, eu não quero doar pra esses caras. Eu fui gastando meu dinheiro com esses dois aí. Não, vocês podem. Tudo bem, tudo bem. Você pode participar comentando nos nossos vídeos, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no YouTube. É sempre bem-vindo esses comentários. No TikTok também. É muito bom porque dessa forma você consegue participar. Algum de nós dois vai responder, ou os dois vão responder. Ao mesmo tempo, você também pode xingar o Gui, por exemplo. O Gui pode ser cancelado De numa novo, dessas, tá ligado? Claro. Cara, eu já fui cancelado no TikTok, mano. Você então agora tá na sua vez. pra você ver, eu nunca fui. Mentira, você foi sempre por causa da lasanha, mano. Você foi bem criticado, mano. Você foi bem. O É pessoal não isso, perdoou, no não. TikTok não quero sobre isso no TikTok. Mas no YouTube tava cheio. O pessoal, Ah, o mas não YouTube tava conta. ali cheio de gente falou, como assim? O único cancelamento que é válido é o do TikTok. Esses outros aí não valem. Ah, me respeita. Bom, É então eu isso, acho que é então? isso, né? Eu acho que é isso. Eu ia falar um negócio, mas eu vou deixar isso aqui pro próximo Cancelados. Você já Isso, tinha gente. falado. É, Então é isso. fiquem no aguardo aí. Teremos novidades, episódios muito legais daqui pra frente. Já temos 2 aí que a gente basicamente fechados. Um a gente já tá certo, que vai ser no final do mês. Na verdade, vai ser pra março. Não, vai ser pra março? Março. Não, vai ser Final pra de última semana. março. Não, não, não. Não, não. Vai ser pra última semana de fevereiro. Pera, o que você tá falando? Calma. Não, é março mesmo, é março mesmo. É verdade, é verdade. Vai ser pro primeiro domingo de março. É que a gente grava em fevereiro, mas ele sai no primeiro dia do domingo de março. Então aguardem as novidades que vai vir pelo D2 aí pela frente. Agradeço muito a todo mundo que tá aqui. De novo, que a mesma coisa que o Daniel falou, quem não quiser doar, quem não puder doar, não se preocupe. Curta os nossos vídeos, que, pô, ajuda muito. Quanto mais curtida a gente tem, mais esse vídeo alcança outras pessoas. Comentem, compartilhem, vai ser fundamental para ajudar a gente no YouTube.
Siga a gente no Instagram, siga a gente no TikTok, siga a gente também lá no Spotify, avalia o podcast. Pô, onde vocês puderem, quem não puder contribuir, que ajude dessa forma, já ajuda demais. De novo, a gente está muito perto de começar a monetizar no YouTube, que vai ser uma coisa que vai ajudar muito a gente também. O primeiro passo é o que a gente sempre disse, a gente queria chegar aos 500 inscritos, a gente não sabe exatamente porque o YouTube mudou algumas regrinhas de monetização. Antigamente, com 500 inscritos você já conseguia monetizar. Então, quando a gente chegar nos 500 inscritos, que provavelmente a gente chega até o final de semana, a gente vai ter uma ideia sobre isso. E a gente vai falar para vocês também. Tava lembrando agora, né, mano? Tipo, a primeira vez que o Renato veio e falou. Foi quando bateu essa meta, né? Foi tipo quando a gente botou essa meta em vigor. Sim. Ele falou: quando vocês baterem o 500 inscritos, vocês me falam, tá ligado? Porque Uhum. o Renato falou, tipo, que foi o primeiro convidado que veio no D2 mesmo, né? Que, tipo. E realmente já chegou acreditando, então queria mandar um abraço pro Renato aí. Inclusive, falando no Renato, eu queria compartilhar uma coisa dos bastidores. Falei. Porque essa semana, velho, o Gui vai me xingar provavelmente, ou não, não sei. O Gui me mandou mensagem, a gente gravou com o Renato na quarta, na quinta-feira. A gente tava trocando uma ideia, uma outra, e do nada ele pode me responder. E ele mandou, assim, só uma mensagem do tipo, F. E a foto era um carro de polícia na frente do portão da casa, né? E falou, mano, daí ele falou, tipo, mano, fudeu, né? Porque. Não precisa falar o que eu falei. Não, eu não vou. Não, eu vou ser ético aqui, tá bom? Porque eu sei que você mora em Obrigado, Osasco, eu sei os obrigado. perigos, eu sei os perigos da noite. Aqui tem policial, né? Aí não tem. Aqui tem a Aqui é tudo lei. de boas, Aí no cara. meio do mato, aí no meio do mato não tem a lei. Aqui é a lei da selva, mano, é a lei da sobrevivência. Daí ele falou, mano, fudeu, né? A polícia vai. Ele falou. Ele ficou me enrolando, tá ligado? Eu perguntei, mano, mas você tá zoando, né? Para com isso. Ele falou, não, mano, eu tô aqui na delegacia. Ele falou, o que você fez? Mas por que, mano? Que eu não sei. Porque eu bati num cara e tal, e deu agressão, e ele veio e me levaram pra delegacia. Eu falei, não, mas sério, o que tá rolando? Tipo, fala sério, tipo, caralho, sabe? Tipo, eu ri. E ele mandou a foto, que ele tava numa sala da delegacia, tá ligado? Tipo, sala de espera, uma coisa assim, não era? E, com Sei emblema lá, peguei a da. foto na internet. Então, tava. Então, eu fiquei tipo, mano, caralho, tá ligado? Fudeu. Daí, tipo, foi quando Daniel já mandou mensagem no grupo que a gente tá aqui dos moleques do Cancelados. Caramba, foi preso, aí, ó. Daniel perdemos o tava Gui. o D2. Claro, claro, mano. Foi aí que eu abri a imagem, né, da foto da delegacia, tava lá escrito Delegacia de Rio Grande do Sul. Eu falei, tomar no cu. Eu ia levar você nessa zoeira uns 3 dias, Daniel. Falando que eu tava preso com o celular ainda. Eu ia inventar um monte de coisa, cara. Mas foi uma pena que você deu zoom na imagem e acabou com a minha zoeira. Minha felicidade foi embora naquele momento. Mas tá ligado, né? Porque, tipo, daí que tá. Porque daí eu comecei a alimentar a zoeira no grupo dos cancelados, né? E como a imagem é menor, não tinha como ampliar, tá ligado? Eu não mandei a foto. Então os caras estavam acreditando, tipo, se É bobear ali, verdade, ó, era no print. durava. Era só um print, então, É tipo, ali, verdade. se bobear, durava. Então, por isso que eu Os digo, cara estavam apagando mensagem no grupo com medo dos policiais ler a mensagem do grupo. Olha o mano, nível. Olha o é, nível. isso que é amizade, mano. Os caras estavam tentando te proteger Vocês iam ser se fosse de tudo cana. presos. A polícia vai falar, por que esses caras estão apagando essas mensagens aqui? O que vocês fizeram? Vocês iam ser tudo presos junto comigo, cada um numa cidade ainda. Um lá na Piracicaba, outro em Araraquara, outro lá em Jacareí. Ia Mano, tudo ser preso. seria uma puta operação policial, velho. Entenda? E, Pegou o estado todo. lamentável, Então é Daniel isso. cortou minha zoeira. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a moral de toda essa história maravilhosa sobre amizade é cuidado com as amizades de Osasco. Tá bom? Elas não são confiáveis. Elas vão te enganar algum dia. Eu quero muito que a gente fique rico, cara, só pra poder a gente fazer esse estúdio aqui em Osasco. Nossa, Daniel, cara, Não, mano, eu vou.
De Eu vou nome. fazer as pessoas, mano. Mano, as pessoas vão fazer coisas horríveis com o seu carro, mano. Ah, mas você acha que eu vou de carro? Acha, mano, eu Mas vai ter que ir. vou. Não Acha? importa a sua forma de se locomover, você vai pagar um preço muito caro. Eu vou convocar as pessoas pra. Mano, Ô, louco. sua vida em Osasco vai ser difícil, cara. Vai ser Tá difícil. vendo? Aí que tá, aí que tá. Eu tenho a minha ideia sobre Osasco. O Gui chega e alimenta essa ideia. Se ele falar pra mim Não, vai que ser pior. que Osasco Não, vai ser nós vamos. tranquilinho. Eu vou juntar pessoas pra fazer você achar que Osasco é do jeito que você pensa. Você vai viver, cara, em Então, Osasco um terror, um filme de terror, cara. Eu vou aí que tá, convocar entendeu? pessoas, vou contratar atores pra atormentar sua vida em Osasco, cara. Eu vou ter que acionar o Você não Renato. imagina. Qual o telefone do Não, 80 Renato, 49? ah, o Renato tá fechado comigo. O Renato gosta de Osasco, gosta de Osasco. Mas ó, já estamos se alongando pra caramba, já estamos com mais de 1 hora aqui, vai chegar 1 hora e meia. Isso aqui não era a ideia ter 1 hora e meia. Então vamos encerrar por Muito hoje. pelo contrário. Voltamos no próximo domingo. De novo, agradeço a todo mundo que ficou até o final, todo mundo que tá aqui. Quem não puder ajudar, de novo, compartilha, curte os vídeos, manda para todos os amigos, comenta, vai ajudar a gente de uma forma ou de outra. Colocamos essa meta aí com questão de live pix e tudo mais para poder ajudar o canal, para a gente conseguir melhorar nossa autonomia aqui, para a gente conseguir fazer as coisas de uma forma mais rápida e com mais qualidade. E é isso. Um abraço a todos. Todo mundo que ficou até o fim, muito obrigado. É isso. Muito obrigado, valeu. Falou. Muito obrigado a você que ficou aí escutando a gente, né? Um abraço aí pra todo mundo que tá chegando, todo mundo que está acompanhando e todo mundo que vai chegar, né? Que eu sei que esse vídeo vai ter gente chegando aí mais no futuro e vai pegar pra ouvir nós. Então seja bem-vindo pra você também. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Gui, aí também pela parceria. Tamo junto. E é isso. Pode dois? Pode, pô. De dois, Segredinho, rumo aos 1.000 inscritos. no balanço suave do som. Aqui a gente é tom e tom. De dois, solto na brisa, ouço os bois. O som bate leve, o grave aquece. E no mês vi a mente